Pessoal, esse vídeo é sobre lentes esféricas. Bora pro vídeo. Bom, galera, como vocês podem ver, as lentes esféricas são usadas há muito tempo, desde a antiguidade, tá? Nós temos hoje em dia lentes de contato, microscópios, né? O que usam, né? Utilizam as lentes. Nós usamos uma lente aqui dentro do nosso olho, que é chamada cristalina, uma lente biconvexa. Vamos aprender sobre isso nessa aula. Nós temos também o uso de lentes em lunetas astronômicas, né? E instrumentos ópticos. Primeiro, você tem que aprender, cara, qual é o nome, por que o nome das lentes, né? Por que cada lente tem um nome? O que significa cada nome? Vamos lá. Os nomes são sempre compostos, tá? E em função da face da lente. Quando você corta ali uma calota esférica, você tem uma face côncava, que é a face de dentro, e uma face convexa, que é a face de fora. Eu peço para vocês assistirem esse vídeo aqui em cima, vai aparecer aqui em cima, no card, espelhos esféricos, tudo bem? A matemática, ocorre ali umas semelhanças, umas nuances muito próximas. Por exemplo, lente convergente, espelho côncavo. Lente divergente, espelho convexo. A matemática é praticamente a mesma. A formação de imagens também. Então peço você assistir esse vídeo aqui antes, tá? Bom, quem tem o maior raio de curvatura vai ficar primeiro no nome. Então vamos lá. Nós temos aqui duas esferas, né? Por isso que é lentes esféricas, ela provém de esferas, né? Lentes esféricas. Eu dei um corte aqui e um corte aqui. Essa lente tem duas faces côncavas, duas faces de dentro, tudo bem? Então, uma lente bicôncava. Já essa lente aqui tem uma face côncava, né? E uma face plana. A face plana tem um raio tendendo ao infinito, né? Se você pega uma circunferência e tende a abrir, o raio vai aumentando. Quando ficar plano, esse raio tende ao infinito. E por isso que plano vem na frente. Plano ou côncava. Quem tem maior raio de curvatura vem no primeiro nome, tudo bem? Desse nome composto. E aqui uma lente, né? Convexo-côncava. Você pode ver que a face convexa, lembra convexo externo? Essa face aqui de fora, ela tem um raio maior, tudo bem? O raio R2 aqui da face convexa. E o raio R1 da face côncava. Então é convexo-côncava. Então bordas grossas vai terminar em côncava, tudo bem? Agora as lentes de bordas finas, pessoal. Nós temos aqui duas faces convexas, assim como o nosso cristalino. Ele é uma lente, né, biconvexa, duas faces convexas. Aqui a face plana vem primeiro, que tem maior raio de curvatura, e a face convexa, que é essa face aqui de fora da esfera, né, da lente. Uma lente aqui, ó, com a face côncava maior, de raio R1, tudo bem, pessoal? Côncava convexa. Face côncava, maior raio de curvatura vem na frente. Côncava convexa. Então, bordas grossas terminam em côncava, bordas finas terminam em convexa. Isso aí que é importante você saber. Bom, pessoal, comportamento óptico da lente. A lente ela trabalha com um fenômeno chamado refração. Então, a refração é o desvio, né? A troca de meio, né, de propagação da luz, ocasionando, né, mudança na velocidade, no comprimento de onda, mantendo a frequência constante. Sugiro que você assista esse vídeo aqui sobre refração. Então a refração ela pode proporcionar desvios, tá? Essa mudança de meio pode proporcionar desvios no raio luminoso. E é esse o objetivo da lente, acertar o raio luminoso para que eu possa enxergar melhor e etc. Tudo bem? Então vai depender do índice de refração do material e da lente. Quando a lente tem um índice de refração maior, tá vendo aqui a N da lente maior que a N do meio, essa lente aqui, todas as lentes de bordas finas têm um comportamento convergente. Esse raio anormal está passando aqui pelo centro dessa curva, né? Pelo centro dessa curva. Então nós temos ali um aumento da velocidade quando o raio de luz sai do vidro para o ar. O vidro ele é mais refringente que o ar. Então esse raio de luz ganha velocidade. Ganhando velocidade ele se afasta da normal e ele converge, tanto por baixo quanto por cima. Então, comportamento convergente quando imersa no ar, por exemplo. Onde a gente mais usa, né? As lentes imersas no ar. Bom, aqui, as lentes de bordas grossas, né? De bordas grossas, nós temos aí um comportamento divergente quando imersas no ar. Quando o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Então, nós temos o comportamento de divergir o raio luminoso. A normal passa por aqui, pessoal, olha. Então esse raio de luz ele tem que se afastar da normal. Tudo bem? Lembra que a reta normal passa pelo centro da curva. A curva está aqui,
A normal passa pelo centro da curva, tudo bem? Esse raio de luz tende a se afastar da normal, porque ele ganha velocidade saindo do vidro, né, do acrílico para o ar. Então, essa lente de bordas grossas, todas as lentes de bordas grossas, quando imersas no ar, terão um comportamento divergente. Ah, professor, você está falando quando imersas no ar. Então depende, cara. Se o índice de refração lá de fora, do meio onde a lente estiver imersa, for maior, vai ocorrer o contrário. Uma lente convergente pode se tornar divergente, porque ao invés de se afastar da normal, esse raio de luz pode se aproximar da normal. Tudo bem? A normal que está aqui, ó. Essa lente está aqui. Então, ao invés de se afastar da normal, ele pode se aproximar da normal. Então, nós vamos ter um comportamento divergente para as lentes de bordas finas. Isso se o índice de refração do meio lá fora for maior, tá? Como geralmente nós usamos as lentes imersas no ar, nós temos aí as lentes de bordas finas, todas elas sendo convergentes, e as lentes de bordas grossas, todas elas sendo divergentes. Convergentes, aproxima os raios luminosos. Divergentes, tende a afastar os raios luminosos. A de bordas grossas, se o meio lá fora for de um índice de refração maior, ao invés de ser divergente, vai ser convergente, tudo bem? Mas no geral, pessoal, vamos usar assim nos exercícios, ó. Bordas finas convergentes, todas elas que terminam em convexa, guarda isso. Bordas finas terminam em convexa, convergentes no ar. Bordas grossas divergentes terminam em côncava, divergentes quando imersas no ar. Bordas grossas terminam em côncavo, divergentes quando imersas no ar. Nós vamos usar isso aqui muito em ótica da visão. Óculos, né, cara? Então nós temos aí lentes de óculos sempre imersas no ar. O importante é você perceber que as lentes também dependem do meio, do índice de refração do meio que elas estão imersas. Então, recapitulando aí, no ar, todas de bordas finas que terminam em convexa são convergentes. Todas de bordas grossas que terminam em côncava são divergentes. Tá aqui para você. Tudo bem? Então, os raios que entram paralelos convergem no foco. Então, as lentes convergentes terão foco positivo. Já falo que esse aqui é o lado positivo da lente. Porque a lente trabalha com um fenômeno diferente de espelho. Espelho trabalhava com reflexão. Opa, jogou para frente positivo, mundo real. O que tinha atrás do espelho? Nada. Agora na lente tem dois lados. A lente tem dois lados ali, tudo bem? O lado real é quando ela refrata. É quando é o raio, é o meio onde eu tenho a projeção da imagem. Tudo bem? O lado real. E o lado virtual fica à frente da lente. O foco, né, para uma lente divergente está à frente dela. Vai ser um foco virtual negativo. Isso aí já é o contrário. Lembrando que espelho lida com reflexão. Então o que ficava à frente do espelho era positivo real. Lente lida com refração. O que passa por ela, o que ela desviou, é positivo e real. Então ficou atrás da lente real, ficou à frente da lente virtual. Nós temos aqui a convenção de sinais, pessoal. Objetos colocados à frente da lente, objetos reais. Imagens à frente da lente, imagens virtuais. O mundo virtual da lente é aqui, ó, desse lado esquerdo. Do lado direito nós temos ali objetos virtuais, que eu posso colocar objetos ali virtuais, e imagens reais, imagens projetadas, imagens, né, produzidas por raios, né, que foram refratados e passaram por esse lado. Região real, região virtual. Tudo bem? Justamente porque lente lida com um fenômeno óptico diferente de espelho. Lida com refração, não com reflexão. Então vamos para a formação de imagem. Pessoal, a lente divergente, todas elas só tem um tipo de imagem, tá? É uma imagem, ó, entrou paralelo, lembra que sai pelo foco? Aqueles raios notáveis? Só que o foco de uma lente divergente é aqui à frente, ó. É aqui à frente, é um foco virtual. Que nem espelho convexo, lembra que eu já falei isso no vídeo? Então entrou paralelo, sai pelo foco. Entrou pelo centro óptico da lente, não sofre desvio. Passa direto. Tudo bem? Nós temos aqui onde os raios, né, se cruzam nessa interseção, uma imagem à frente da lente virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. Igualzinho ao único caso de espelho convexo, pessoal. Virtual, direita e menor. Essa lente aqui é usada em olho mágico, que você coloca em porta, né, para saber quem está atrás da sua porta. Isso aqui é um instrumento óptico chamado olho mágico. É a aplicação que eu consigo encontrar aqui para vocês, para lente divergente. Ah, o míope também usa, né, cara? Quem tem defeito de visão chamado miopia, usa lente divergente. Já a lente esférica convergente tem 5 casos. Vamos para esses primeiros 3 aqui. Bom, entrou paralelo só pelo foco. Opa, o foco aqui é real. Lembra que esse aqui é o lado real da lente? Então entrou, refratou, opa, lado real.
Nós temos aí, entrou paralelo, saiu pelo foco, entrou pelo foco, saiu paralelo. Praticamente o mesmo raio luminoso, né? Usando a reversibilidade da luz. Então vamos ter uma imagem real, esse é o lado real da lente, o lado direito, real, invertida e menor. Tudo bem, pessoal? Real, invertida e menor. O nosso olho funciona assim, uma máquina fotográfica também funciona assim. A imagem chega projetada na retina, projetada é real. Se é real, é invertida. Tudo bem? E menor, para caber dentro do olho. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o funcionamento de uma máquina fotográfica e do próprio olho humano. Um objeto bem distante, a gente projeta real, invertida e menor. Uma imagem real, invertida e menor lá na retina, onde a imagem é projetada. Aqui nós temos uma imagem real, invertida de mesmo tamanho, pessoal. Eu não colocaria igual, né? Tamanho igual, né? Cuidado com esse igual, porque existe também o enantiomorfismo, né? A gente troca direita com esquerda. Por exemplo, o nosso nervo óptico da vista direita vai para o ramo esquerdo do cérebro, o nervo óptico da vista da esquerda vai para o ramo direito do cérebro, para fazer esse acerto aí do enantiomorfismo, né? Que é essa inversão de lateralidade. O nosso cérebro que corrige essa inversão. Nós temos aqui também o projetor de slide, tudo bem? Você pode ver que o slide, né? Na sua sala de aula, aquele projetor ele fica de cabeça para baixo, para projetar a imagem certinha na parede, no quadro. Então nós temos aqui um instrumento óptico chamado projetor de slide, projetor de cinema, né? Uma imagem real, uma imagem real, maior e invertida. Então, a imagem real, menor, invertida, imagem real igual de mesmo tamanho, invertida, real, maior e invertida. Se é real, é invertida e agora maior. Entrou paralelo, saiu pelo foco, entrou pelo centro óptico, não sofre desvio. Pessoal, você lembra dos 5 casos de espelho côncavo? Se não, dá uma olhadinha no vídeo, tá? De espelho côncavo. Nós temos aí os mesmos 5 casos de informação de imagens para espelho côncavo. Tudo bem? A lente convergente, as lentes, né, que terminam em convexa, as lentes convergentes de bordas finas imersas no ar, tem os mesmos 5 casos de espelho côncavo. Essa imagem que é chamada de imagem própria ou imagem infinito. Você não enxerga a imagem projetada em lugar nenhum, não enxerga a imagem na lente. Aí, detalhe, uma imagem virtual é vista na lente, tá, pessoal? Olha isso aqui, pessoal. Essa aqui é a lupa, né, lente de aumento, ou também chamada de microscópio simples. Você vai enxergar, o seu olho estaria aqui, ó. Você vai enxergar a imagem na lente, objeto e imagem. Isso caracteriza uma imagem virtual para a lente, tá? O objeto e a imagem estão no mesmo lado da lente. Se o objeto e a imagem estão no mesmo lado da lente, essa imagem é virtual. Virtual, direita e maior agora, amplificado, ó. Entrou paralelo, sai pelo foco, eu projeto aqui pontilhado. Entrou pelo centro óptico, não sofre desvio. Nós temos aqui a interseção dos raios luminosos. Se diverge para o lado real, converge para o lado virtual. Nós temos uma imagem aqui virtual, direita e maior. Lupa, lente de aumento, esse é o nosso instrumento óptico. As equações são praticamente as mesmas para espelho côncavo, tá, pessoal? Aumento linear transversal, A igual I sobre O menos P' sobre P. A equação de Gauss, que eu gosto de colocar distância focal produto pela soma, lembra? Aqui são os caras, P distância do objeto à lente, depois você lê com calma, pausa o vídeo e lê, tudo bem? Lente convergente, foco positivo, lente divergente, foco negativo, é importante colocar isso, tá, pessoal? Associa assim, bordas finas terminam em convexa quando imersas no ar convergente, foco positivo. Bordas grossas terminam em côncava quando imersas no ar, distância focal negativa. Tudo bem, pessoal? Lembrando, né, que P' negativo é imagem virtual e negativo é imagem invertida, tá? Lembra disso, esses sinais são sempre opostos, né, de P' e I, justamente para essa equação aqui. Bom, a vergência de uma lente, né, cara? Isso aí vai medir o poder da lente, o poder de convergência ou de divergência dessa lente, o quanto ela consegue desviar, né, o raio luminoso. A gente calcula assim, ó, o inverso da distância focal sempre, pessoal, por favor, sempre em metros. Distância focal no sistema internacional é comprimento? É em metro, tudo bem? Distância focal sempre em metros. Então, o inverso da distância focal, o inverso do metro, a gente chama de dioptria. Então, o que comumente chamamos de grau, eu, por exemplo, tenho 1,25 de astigmatismo e meio de miopia, tudo bem? Meio de miopia. Esse grau, meio grau, seria menos 0,5 dioptrias. Menos porque eu uso lente divergente, já disse, é miopia.
tudo bem? E 0,5 é o poder de acomodação do raio luminoso que essa lente proporciona, né? Para eu poder enxergar melhor. Então a lente convergente vai ter foco positivo, divergência positiva. Lente divergente, foco negativo, virtual, nós temos aí divergência negativa. Vamos para um exemplo, pessoal. Um objeto de tamanho igual a 15 centímetros está situado a uma distância de 30 centímetros de uma lente. Vamos lá. O tamanho do objeto é 15 centímetros. O, 15 centímetros. Está situado a uma distância de 30 centímetros da lente. 30 centímetros, P, 30 centímetros. Verifica-se que a lente forma uma imagem virtual. Opa! Imagem virtual, P' negativo e positivo. Sempre esses sinais são opostos. E o tamanho da lente, 3 centímetros. Beleza. Qual é o módulo da distância da imagem à lente? Distância da imagem à lente é P'. Então vamos lá, pessoal, algumas perguntinhas aqui. Qual é o tipo de lente, né? É uma lente que proporciona, conjuga uma imagem virtual, ele fala aqui, e menor. O objeto tinha 15 e a imagem tem tamanho 3, 5 vezes menor, né? Então essa lente, é uma lente divergente, uma imagem virtual direita e menor. Tudo bem? Lente divergente. Termina em côncava, né? Quando imersas no ar são divergentes. Natureza da imagem, já falei, virtual, direita e menor. Sua vergência, calma, vamos calcular aqui primeiro o P', depois a gente calcula a distância focal, consequentemente a vergência. Vamos lá. Objeto igual a 15 e igual a 3, positivo porque a imagem virtual é direita. Positivo porque é direita, né? Então, ó, P 30 centímetros, joguei naquela equação. I sobre O menos P' sobre P. 3 sobre 15 menos P' sobre 30, que é o nosso P. Então aqui vai dar 1 sobre 5, 30 por 5, 6 centímetros, pessoal. Então P' 6 centímetros. Agora calculando a distância focal, usando a equação de Gauss, do jeito que eu gosto de usar, ó, P vezes P' sobre P mais P'. Eu gravo assim, né? Produto pela soma. Então vai ficar 30 vezes menos 6 sobre 30 menos 6, que é 24. Dá 7,5, pessoal, de distância focal, menos 7,5. O sinal acaba acontecendo porque é uma lente divergente. Agora eu coloquei C aqui para vergência, ó, o inverso da distância focal, só que sempre em metros. Então 7,5 centímetros vai para 0,075 metros. Então 1 sobre menos 0,075 metros, menos 13 dioptrias. Então se eu fosse dizer que esse cara... qual o problema de visão que ele tem? Ele tem uma lente divergente, né, pessoal? Já adiantando o conteúdo aí de ótica da visão. É uma lente divergente porque tem vergência e focos negativos, né? Distância focal negativo e vergência negativa. Lente divergente, quem usa é o míope. Então ele apresenta miopia com 13 graus. Mas o correto seria menos 13 dioptrias. Então o grau, que é comumente chamado de grau, né? O certo é chamar de dioptria. Bom, galera, espero ter ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.